Shabbat Shalom Lekulam. É com muita alegria que estamos de volta, né, para esta manhã de Shabbat. Gratos ao Eterno por sua bondade, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. E desta feita estamos aqui estudando a porção Nitzavim, né, como temos visto desde ontem no Kabbalat Shabbat, no recebimento do Shabbat, atentos à aliança. E hoje nós vamos dar continuidade com a leitura aí do capítulo 30, né, de Deuteronômio, o livro de Devarim, mais conhecido também como Deuteronômio. E antes de nós iniciarmos a leitura propriamente dita deste capítulo, nós vamos fazer o Sidur desse serviço da manhã. E eu gosto muito de iniciar o sábado pela manhã fazendo estas orações, né? Fazendo estas preces em canção diante do Eterno, como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E que você aí, ao redor do mundo, onde você estiver, mais uma vez, eu deixo aqui o meu Shabbat Shalom Lekulam para todo o povo da Techuvá, espalhado pelo planeta Terra, né? Como diz nosso querido More Haimson. Então, que independente de onde você estiver, esteja no Brasil, em qualquer estado brasileiro, esteja em outro país, né? Como nós sabemos que no chat nós temos pessoas de outros países participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Techuvá Total, este lugar onde a gente se sente bem em caminhar junto, né, com você, apesar de não estarmos presencialmente ou fisicamente juntos, mas a internet traz aí essa possibilidade, né, de nós podermos nos ajuntarmos a cada estudo ao longo da semana e também a cada Shabbat, né? De repente você está acessando aí o YouTube e vendo o canal Techuvá Total pela primeira vez. E nós temos aqui 3 reuniões a cada sábado, a cada Shabbat, a cada pôr do sol da sexta-feira. No pôr do sol da sexta-feira, nós temos o primeiro encontro ali, geralmente entre 18 horas e 18h30, ali no crepúsculo, né, ao cair da tarde e na chegada da noite. E aos sábados pela manhã, como é este que nós estamos aqui, geralmente entre 10 e 10h30, nós estamos iniciando, ou antes, mas aí, quando a gente lança a chamada no canal, o YouTube vai lhe avisar se você deixar o seu sininho ativado, tá? É bom prestar atenção para que as configurações de alarme, né, do seu YouTube estejam ativadas, tá? E no pôr do sol do sábado à tarde. Mas aí a gente começa um pouco antes, ali por volta de 16 horas, para que ao pôr do sol nós estejamos juntos, celebrando e encerrando mais um Shabbat diante da presença do Eterno. Então, neste momento, nós vamos fazer o Sidur do Shaharit, do serviço da manhã, que está disponível
no livro, né, do Shabat, lá nos anexos no final, assim como também quem está no Telegram, aqui nesse QR Code, ó, você consegue acessar o Telegram e aí depois, para quem não está no Telegram, na comunidade lá onde a gente libera os PDFs de cada estudo de forma gratuita e que você pode perfeitamente usar, compartilhar, mas nunca comercializar, tá? Essa é uma premissa do canal e nós assim primamos por isto, para que a palavra do Eterno ela seja compartilhada de forma gratuita, tá? Então eu creio que você já está aí a postos com o seu Sidur em mãos, então vamos juntos iniciar este momento de orações. Matovu Ohale Hayakov Mishkenotecha Israel Matovu Ohale Hayakov Mishkenotecha Israel Vani berov hasdecha havo veitecha esta ave el heichal Odishecha beira atecha. Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Yaakov, teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia, entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade, Adonai. Essa prece está baseada no livro de Números 24, verso 5. Barehu et Adonai Hamevorach, Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Bendito seja Adonai que é abençoado, abençoado seja Adonai que é bendito para todo sempre. O Hadash de Sion Tair, o Hadash al Tion Tair. Venisquerulano binherá leuro, Venisquerulano binherá leuro. Baruatá Adonai Yotse Hameurot. Uma nova luz brilhará em breve em Sião e todos desfrutaremos da sua luz. Abençoado seja tu, Adonai, Criador da luz. E agora, com muita reverência, nós vamos recitar o Shema que está descrito ali em Devarim, no livro de Deuteronômio 6, dos versos 4 ao 9. Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. Vehavitai te Adonai Elohecha, Veho levaveha, Veho nafsheha, Veho meodecha. Vehayu hadevarim haile asher nohi, Medsaveha hayon al levaveha. Veshinatan levaneha verdi batabam, Veshbeteha berbeteha, Uvelerteha vaderir. Uveshubeha uverkumeha, Urshatan leoti aliadeha, Vehayu letotafoti beineha, Urshavitan al mezuzoti beiteha, Uvishiareha. Todos juntos. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim, o eterno é um. Bendito seja o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. E amarás a Adonai teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te recomendo estarão permanentemente no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiverdes sentado em tua casa, quando estiverdes andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Baruch Hashem, vamos recitar aqui 3 textos, né, das Sagradas Escrituras, e então daremos início à porção de agora, ao trecho da porção, né, desta manhã. Recitemos juntos o que está escrito em Salmo 115, 18. Vanarnu nevarei ameatave adeolam, aleluia. Enquanto a nós bendiremos a Adonai, desde agora e para sempre. Salmo 119, 18 diz: Galeinai ve habitar niflaut mitor terra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. E encerrando este tempo, vamos recitar Shemot 20, verso 8, que diz o que escreveu o próprio dedo de Adonai. Zahor et Yom HaShabbat lekadsho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Baruch Hashem, pode ser que você esteja chegando agora, Shabbat Shalom Lekulam. Vamos então agora para a tela da porção, né? Para darmos continuidade aí à porção Nitzavim, de pé. E antes que nós iniciemos a leitura do capítulo 30, nós vamos dar ao final, né, deste estudo agora pela manhã, as datas das celebrações das festas do 7º mês, tá? Então fica aí, acompanha o estudo com a gente, né, que o Eterno fale grandemente ao teu coração e ao meu coração também. E lá no final nós estaremos então trazendo aí as datas das celebrações das festas. Combinado assim? Pronto. Então vamos aí agora para a leitura do capítulo 30, né? E como vocês viram, creio eu, na chamada lá no canal, aqui no canal, o tema desta manhã é a vida e a morte. Mas, Janiel, a vida e a morte, por que não vida ou morte? Você vai entender por quê, né? E aí trouxemos esta imagem que eu achei bem interessante, né? Uma imagem onde nós temos aí um caminho ao centro, né? Bem ao meio da imagem, como se fosse aí um divisor, né? Esse caminho traça aí uma fronteira, uma divisa entre o lado que é a vida
e o lado onde não se produz nada, consequentemente se chegando à morte, né? Podemos dizer, um lado do caminho é vivo, né? Gera vida, e um lado do caminho é o lado morto, onde o solo não produz, onde o solo está ressecado, onde a semente não consegue germinar, né? Onde as nuvens estão tenebrosas, onde as nuvens estão carregadas, onde não há sol para trazer vitamina aí para o solo, a fim de que a semente plantada germine. Já do outro lado nós temos o quê? Um céu límpido, né? Com nuvens branquinhas ali, trazendo uma sombra de repente necessária. Vemos ali ao fundo algumas árvores, né, frondosas, possivelmente árvores frutíferas. Então, temos aí já essa dicotomia desta imagem para que a nossa mente comece realmente a assimilar o que esse texto, né, o que a fala de Moshe vai nos trazer. Lembrando que o livro de Devarim é Moshe falando ali com o povo, né, trazendo todo o arremate, relembrando o povo de tudo que o Eterno fez para o seu povo desde a libertação, ali quando os tirou com mão forte da terra do Egito. E que diante desta imagem, meus queridos, nós possamos estar como de pé, né? Encontrando-se aqui, como diz a primeira fala do verso 9 do capítulo 29, que é o que nós vimos ontem, né? Isso. E aí, encontram-se de pé. Então, diante desta imagem, que nós possamos estar de pé, né? Trazendo aquele velho lembrete aqui do canal, aquele velho lembrete não, o bom lembrete, né? De manter a nossa alma atenta para este momento, de abrirmos a nossa Torá e que os nossos ouvidos estejam aí abertos para ouvirmos a voz de Adonai e que assim possamos atentar para esta aliança, né? Como diz o título do que vimos ontem, atentos à aliança, que a nossa alma esteja sempre, diariamente, né? Permanentemente, decididamente atenta à aliança que o Eterno fez e faz com o seu povo, né? Porque diariamente esta aliança ela está de pé. Concorda comigo? Diariamente esta aliança que o Eterno fez com o seu povo está de pé. Agora compete ao povo, ou seja, compete a mim e a você mantermos a nossa parte da aliança, né? Porque a parte da aliança do Eterno, ela está pronta, né? Ela estará em todo tempo pronta. O Eterno é fiel para cumprir com a sua palavra, né? O Eterno não é o homem para que minta, ou o filho do homem para que se arrependa. Contudo, tão somente nós, né, seres humanos, que temos aí diariamente o poder da decisão em nossas mãos, e aí nos compete decidir se vamos continuar nesta aliança cumprindo os mandamentos do Eterno, se vamos persistir neste caminho de Techuvá, ou se vamos simplesmente abrir mão do que é eterno, do que a nossa alma busca quando nós buscamos a presença do Eterno, por prazeres efêmeros aqui neste mundo, né? Quando nós sabemos que os prazeres deste mundo são momentâneos. E aí nós vamos então caminhar, porque o tempo não para. Vamos lá. Vou pegar aqui o marca-texto, o apontador, pronto. E vamos agora para o verso 1 de Devarim 30. Verraiá ki Yavohu, alecha kol ha-devarim, haile habrahar, verrar kelalá,
Asher natati lefanecha ve'hashevotah el levavecha bechol hagoim asher hidichachar Adonai Elohecha Shama. Quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição que eu apresentei a vocês, e aí a gente lembra de quê? Da porção anterior, né? Quando Moré Renato de Prísio nos trouxe aí uma bela explanação acerca das bênçãos e maldições que o Eterno deixou registrado na porção Kitavô, né? Na porção da semana passada. Então, quem não viu ou quem de repente está chegando agora, você pode rever, né, os estudos da porção Kitavô. E aí você vai então relembrar, né, as bênçãos e as maldições que estão ali registradas. Que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações, as quais Adonai, o Elohim de vocês, os tiver conduzido. Então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedem a vocês. Então, já aqui de início, neste primeiro verso, nós temos aí, de uma forma muito enfática, né? O Eterno falando para o povo por meio de Moshe e trazendo esse lembrete recente, né, do que foi visto na porção anterior. Bênção e maldição eu apresentei a vocês, os dois. Não foi bênção ou maldição, são os dois, estão permeando constantemente a nossa jornada, tá? E o verso 2 diz: e vocês voltarão para Adonai, seu Elohim, e prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje, vocês e seus filhos, com todo o coração e todo o ser, ou seja, com toda a sua alma, né? Em hebraico diz: Veshavitá ad Adonai Elohecha, Veshamatá, Vekolô, a voz, né? Vekolô, Kehol, Asher Anohi, Metzaverá Rayon, hoje, né? Dessa forma que está aí marcado no texto em português, para que nós possamos assimilar melhor. Então, Metzaverá Rayon, Atá Uvanecha, Behol Levavecha, Uverhol Nafishecha. Ou seja, o que eu ordeno a vocês fazer hoje. E quando a gente fala essa palavra hoje, Rayon, eu trago comigo sempre, quando eu ouço, né, nos estudos das porções, a palavra hoje, Rayon. Para mim, esse vocábulo, esse termo, essa palavra, ela é uma palavra atemporal, né? Ela pode ser aplicada, esse hoje pode ser aplicado na nossa vida hoje, de forma totalmente cabal. Ou seja, o hoje do Eterno, que ele coloca diante do seu povo, estará sempre sendo o hoje, né? Não foi assim, ao antigamente, porque Deus falou no Velho Testamento antigamente com o povo que era hebreu, que vivia lá no deserto. E isso para mim não passa de uma mera história, né? Tem muitas pessoas que veem a Torá ou se relacionam com a Bíblia dessa forma, né? Diante dos ensinos que são passados aí a respeito da Torá como sendo o Velho Testamento. Contudo, Baruch Hashem, que nós estamos tendo a oportunidade de hoje ouvirmos a voz do Eterno dizendo para nós, hoje, a vocês e seus filhos, que sirvam, né?
que vivam o que eu ordeno com todo o coração e com toda a sua alma. Então, Rayon é hoje, meu irmão. É hoje, minha irmã. É nesta manhã de Shabat que nós temos essa possibilidade de nos voltarmos para o eterno. Ainda que o caminho esteja difícil, ainda que as lutas estejam tamanhas, ainda que, né? Como nós dizemos, as ondas do mar da vida estão bravias demais, né? E tem momentos que eu acho que eu vou naufragar de tão alta que são as ondas. Mas aí, o que é que o Eterno diz? Se vocês se voltarem para Adonai, seu Elohim, né? E prestarem atenção, eu estou parafraseando, né? Porque o texto diz: e vocês voltarão. Ou seja, o Eterno já está falando lá na frente. Veja, Moshe falando isso há quantos mil anos atrás, né? E vocês voltarão. Então esse texto pode ser aplicado no nosso tempo de hoje. Nós somos, né? Este povo, como nós vimos ontem, quando ele diz, e também os que não estão aqui hoje, né? É fantástico. A Torá, ela realmente ela está posta para toda a humanidade. Basta o homem atentar para as suas palavras e decidir viver por ela. Então, quando ele diz, e vocês voltarão no futuro. E quem é o futuro que está vivendo, né? As benesses da Torá? Nós somos esse povo que voltou para o eterno e que prestamos atenção ao que ele disse, né? E assim temos esta oportunidade de seguir ouvindo e obedecendo a sua Torá. E aí, em cima desse texto do verso 2, eu quero trazer para vocês agora, no próximo slide, eu achei pertinente a gente fazer aí como se fosse um roteiro, né, desse processo que sempre será seguido, que sempre será, como é que eu posso dizer, vivido por aqueles que decidirem viver para o eterno, né? E aí, quando eu vejo esta imagem, né, quando a gente fica procurando imagens que tragam um sentido para o slide, eu achei fantástica. Mais uma imagem assim que apareceu no momento certo, né? Como diz More Marcos Felipe, tudo tem sua hora e lugar. E aí nós temos um caminho que leva a uma imensidão, né? De uma planície aí linda, mas que passa por uma árvore em formato de coração. Sabemos que o coração humano não é nesse formato, é óbvio, né? Mas temos aí o hábito de trazer essa simbologia do coração para a alma. Então, esse coração aí, quem decidir, né, viver pela Torá, vai passar por este caminho, por este processo, na verdade, a fim de que a sua alma se torne como esta árvore, uma árvore frondosa, né? Uma árvore que dá sombra, uma árvore frutífera, que a sua seiva, né, está sendo alimentada pela Torá de Adonai. Então vejamos, nessa sequência aqui, achei bem interessante e é com esta sequência que nós vamos trabalhar neste slide. Veja, primeiro, prestar atenção à Torá de Adonai, né? E é isso que nós acabamos de ver nesse verso 2. Então, prestar atenção à Torá de Adonai. E esse prestar atenção trará consigo o caminho de Techuvá, né? E aí o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, né? A criança que decidiu, o idoso, fazer Techuvá, estará andando, iniciando neste caminho de retorno para o eterno. Como? Vivendo um arrependimento genuíno. Ter um arrependimento genuíno. A Torá produz, né, quando nós damos ouvidos
a Torá do Eterno, ela traz para nós esse arrependimento genuíno. E aí nós iremos passar pelos 42 estágios, né? Os 42 estágios que o povo viveu ali no deserto, que cada um deles tem o seu significado. E esses estágios trarão para a nossa alma uma vivência de humildade, né? E a partir de agora nós vamos entrar agora nesse estilo de vida, né? Eu digo que fazer techuvá é um estilo de vida, porque tem que ser diário, né? Não é só a cada Shabat, não é só nas festas, mas é diariamente. E aí, neste caminho, nós passamos a viver em humildade, a humildade que emana do nosso interior, né? Não a humildade de ser ínfimo nas roupas ou de ser mínimo nas coisas. Não é nesse sentido. Mas é na humildade literal do ser humano ser um ser humilde, né? De não se sobrepor sobre o seu próximo, de não oprimir o seu próximo. Mesmo que este tenha uma condição de liderança, mas que ele vai saber liderar a ponto de não trazer opressão sobre o seu liderado. E aí, consequentemente, obedecendo aos mandamentos de Adonai com quê? Com amor, né? Com temor, com amor no coração. Passando pela circuncisão do coração, e aí o nosso coração vai ter aquele processo de não ser mais um coração de pedra, né? E sim um coração de carne, de ser retirada aquela pele da velha natureza, a fim de que um novo coração possa pulsar ali, circuncidado por viver e por obedecer a Torá do Eterno. E esta obediência à Torá do Eterno se torna um sinal no nosso coração, ou seja, na nossa alma. Porque a partir do momento que nós passamos a obedecer o Eterno, quando, né, o inimigo de nossas almas, quando o Hassatan tenta bater a porta ou tenta trazer novamente aquela pele velha sobre o nosso coração, o sinal da circuncisão irá trazer aí uma cerca, né, na nossa alma, e nós já não diremos mais sim para a transgressão, mas um não, né, bem nítido, não, porque agora eu sei a quem pertenço e sei que o meu Redentor vive, né, como diz Iove. E aí nós passamos a Iove a Jó, né? E aí passamos a amar a Adonai, o nosso Elohim, com todo o coração e com toda a nossa alma. E desta forma nós entramos num caminho de vida. E nós recebemos e nós vivemos em novidade de vida diariamente. Por meio do quê? De uma decisão. E qual é a decisão? De atentar para a aliança do Eterno nosso Elohim. Vamos seguindo. Verso 3. Veshav Adonai Elohecha et shivu techa verir hamecha veshav vekibetsecha mikol ha'ami asher refitzha Adonai Elohecha chama. Nesse momento, Adonai, o Elohim de vocês, os tirará do exílio e demonstrará misericórdia a vocês. Ele voltará e os reunirá de todos os povos para os quais Adonai, seu Elohim, os tiver espalhado. Veja que esse texto, né, ele traz aí um tom profético, porque ele está falando do que irá acontecer, né? Ele está no futuro. Adonai os tirará do exílio e demonstrará a sua misericórdia. Ele fará com que vocês voltem, né? Ele voltará e os reunirá de todos os povos para os quais Adonai os tiver espalhado. E assim nós temos visto, né, quantos e quantos
do povo do Eterno estão voltando para a sua região e para a sua terra, né? Literalmente falando. Mas também nós podemos trazer como uma simbologia, né? Uma analogia, na verdade. Nós podemos também trazer para a nossa vida que esse tirar do exílio se aplica à vida daqueles que decidem viver para o eterno e viviam ali exilados, né, do seu povo. Lembram? Eu sempre gosto de enfatizar isso. Quando um estrangeiro decide viver com o povo do eterno, ele se torna um nativo tal qual um judeu, né? Um povo de Adonai. O povo de Adonai. Por quê? Porque o Eterno reconhece como filho a partir da sua obediência. E quando este estrangeiro passa a viver com o povo do Eterno, ele também passa a obedecer o Eterno e as suas mitzvot. Então, quando nós decidimos nos voltar para o Eterno, ele nos tira do exílio, né? Ele nos tira de um lugar onde a nossa alma já não tinha mais prazer na vida, onde a nossa alma vivia sufocada, onde a nossa alma de repente vivia para agradar homens, né? E agora nós passamos a viver debaixo da misericórdia dele. E ele traz e nos reúne, né? De onde estiver. Você pode estar onde você estiver, em qualquer lugar do planeta Terra, mas se dentro do seu coração, se dentro da sua alma, você decidir viver a aliança que o Eterno tem para o seu povo e, consequentemente, para toda a humanidade. Lembrando que quando ele entregou as 10 palavras ali no Monte Sinai, estava um misto de povos, né? Que foram os povos que saíram do Egito junto com o povo de Adonai. Então, realmente, a Torá do Eterno está para nós, independente de tempo, né? Ela é realmente atemporal. Um texto escrito há mais de 5 milênios, né? E ao lermos, nós somos alcançados por estas palavras. É realmente fantástico quando nós nos voltamos para a Torá do Eterno, né? Para a Torá de Adonai. E aí ele continua falando: se um dos seus estiver espalhado pela extremidade mais distante do céu, Adonai, o Elohim de vocês, o reunirá dali mesmo. Ele irá até lá e o trará de volta. E mais uma vez eu falo, este trará de volta necessariamente não é você ter que ir morar, né, em Eretz Israel, morar na terra de Israel, mas é o trazer de volta nas ações, o trazer de volta aqui, ó. Quem é o Elohim que tem dominado, né? Os meus pensamentos e os seus pensamentos? Quem é? Quem é o Senhor que tem dominado as nossas vidas? Quem tem sido o dono das nossas ações? Nós mesmos, né? Alguém pode dizer, ué, Daniel, mas quem decide as coisas não sou eu, então o dono do que eu faço sou eu mesmo. Ok, mas você decide as suas escolhas para agradar a quem? Entende? Então, também podemos trazer aí essa aplicação para a nossa caminhada diária, de onde você estiver, né? O mais distante que você estiver, o Eterno dali mesmo, ele pode reunir você e trazer você de volta para ele, né? E ele ser o seu Elohim. Trazer de volta para obedecer aos seus mandamentos. Adonai, seu Elohim, o trará de volta
para a terra possuída por seus ancestrais, e vocês a possuirão. Ele os fará prosperar ali, e vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. E quando ele fala e ele os fará prosperar ali, eu fico pensando e faço essa analogia também de que muitas vezes a nossa vida está numa situação tão oprimida, né? Podemos dizer assim. A nossa alma está vivendo de uma forma tão opressa que nós não conseguimos prosperar, né? Nós não conseguimos avançar nos planos, nos projetos. Nós até pensamos, nós até criamos planos, mas nós não conseguimos dar andamento a isto. Então, esse os fará prosperar, né? Os trará para esta terra de prosperidade. Também podemos trazer essa aplicação para a nossa vida. Quantas pessoas já vimos, às vezes, até aqui no chat mesmo, né? Alguns testemunhos de pessoas, de irmãos falando: depois que eu comecei, né, a estudar a Torá, muita coisa assim se abriu, as coisas começaram a mudar para mim, as coisas começaram a acontecer de uma forma ou numa velocidade que eu não imaginava, né, que eu poderia ser mais, que eu poderia atingir um novo patamar de vida. Então, esse texto também nos faz pensar aí acerca disso, né? De que ele nos fará prosperar desde que a sua Torá esteja escrita no nosso coração. Verso 6. O mol Adonai Elohecha et levaveha ve'et levav zarecha le'ahava et Adonai Elohecha bechol levaveha uvechol nafsheha lemaan hayahecha. Então Adonai, seu Elohim, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos. Veja que interessante. O Eterno traz aqui, mais uma vez, a circuncisão da alma, né? A circuncisão do coração, ou seja, nas nossas atitudes e nas atitudes dos nossos filhos. E circuncidará o seu coração e o de seus filhos. Para quê? Para que vocês amem a Adonai. Quando ele diz aqui, Et Adonai Elohecha behol levaveha uvehol nafsheha. Amar a Adonai, seu Elohim, com todo o coração e todo o seu ser. Ou seja, com toda a sua alma. Para isto é a tua vida. Então, para isto fomos criados, né? Para amarmos ao Eterno de todo o nosso coração. E aí ele continua no verso 7. Venatan Adonai Elohecha et kol halot haele al oiveicha ve'al sonecha asher hidafuchar, né, pode ser. Adonai, seu Elohim, colocará todas estas maldições sobre seus inimigos e também sobre os que os odiarem e perseguirem. Mas veja que este verso 7, ele é precedido de quê? Da alma circuncidada, do coração circuncidado, amar e obedecer ao Eterno, né? E aí, com este amor sendo praticado diariamente pelo povo,
e o Eterno sendo o seu Elohim por meio da aliança que foi feita, então o que é que o Eterno faz? Coloca as maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que os odiarem e os perseguirem. Verratá tashuv, tashuv vem de techuvá também. Veatá tashuv, vechamatá, bekol Adonai, veacitá, etkol mitzvotav, Asher anochi metzaberá rayon. E mais uma vez nós temos aí a palavra rayon. Hoje vocês voltarão, ou seja, tashuv, né? Farão techuvá. Vocês voltarão e prestarão atenção ao que Adonai disser. E farão o quê? A gente vai só ouvir para ver o que é que ele está falando e entender, mas deixa quieto, não precisa, é só mesmo para estar aqui no povão ouvindo. Não é isso que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo voltar, prestar atenção à fala de Adonai e obedecer a todos os seus mandamentos, que eu dou hoje a vocês. E aí, mais uma vez, o hoje se aplica à nossa realidade. A nossa vida hoje é incrível. A Torá do Eterno sendo colocada, né, como verdade atemporal para a vida do ser humano. Ah, Daniel, mas como que eu vou, um réu ser mortal, cumprir todos os mandamentos do Eterno? Meu querido irmão, minha querida irmã, né? Eu mesmo digo para mim mesmo. Ainda que não consigamos cumprir todos, mas vamos desistir de buscar e de viver neste caminho, buscando sermos kedoshim, santos, diante do Eterno, e que essa santidade ela se dá por meio da prática dos mandamentos, não apenas de uma vã separação, né? Ah, mas agora eu não vou falar com fulano, não vou me envolver com cicrano, não vou mais sair de casa, vou me enclausurar para estudar a Torá, porque eu vou ser puro e santo para o Eterno. Mas como praticarás, né? Como nós vamos praticar os mandamentos se nos enclausurarmos? É preciso estar no dia a dia, onde quiser que estejamos. No trabalho, na fila do banco, no shopping, enfim, onde nós estejamos, né? A começar das nossas escolhas. Ah, vou para o cinema, tá? Qual filme você vai assistir, né? O que é que vai alimentar a sua alma? O que é que vai alimentar a sua mente? Será algo que trará um crescimento, uma elevação? Ou será algo que trará para você quebra dos mandamentos do Eterno? Transgressão, né? Esses filmes aí que trazem questões do oculto, filmes que ficam fazendo alusões ao lado obscuro, né, da vida, aquilo que não foi revelado pelo Eterno. Por quê correr atrás disto, né? Se o que é para nós é o que está revelado, é o que está descrito na Torá. Então, a começar das nossas escolhas, e isto é todos os dias, né? Ao deitar e ao levantar, ao sentar e ao estar no caminho. Nós recitamos o Shema logo no início. Então, vamos estar atentos aí para esta aliança com o Eterno. E aí ele continua, quando você fizer techuvá, voltar, né? Atentar e obedecer, então Adonai seu Elohim dará a vocês mais que o suficiente em tudo o que resolverem fazer. O fruto do seu corpo, o fruto do seu gado e o fruto da sua terra. E aí eu trouxe essas imagens, né, para que a gente realmente faça uma alusão ao que está sendo descrito.
E você percebe que a linha, né, o contorno da imagem, ela casa com a cor do texto. Então, o fruto do seu corpo, temos aí a multiplicação, né? Do povo se tornar um povo numeroso, como é até hoje, né? O povo do Eterno. O fruto do gado, e aí nós trouxemos aí esse rebanho lindo de ovelhas representando a frutificação, né? A multiplicação da provisão para o povo, né? Porque a ovelha, ela traz a questão da lã, né? Ela traz a questão do leite, a questão da carne, então tem toda aí uma provisão. E o fruto da terra, né? Falando do alimento sólido, deste trigo que cresce e que produz, né, tantos alimentos aí para o povo. Tudo isto prosperará, ele diz, pois Adonai se alegrará outra vez em fazer o quê? O bem a vocês, como ele se alegrou com seus antepassados. E aí Moshe, mais uma vez, Moisés traz, né, este reforço. Nós vimos na fala de Moshe, de Moisés, que ele está sempre arrematando, redizendo, relembrando, martelando mesmo, para que o povo não se esqueça desta aliança. E aí ele diz, olha, como seus pais fizeram lá atrás, façam hoje, né? Sejam obedientes para que a mesma bênção ela recaia sobre vocês. Entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Elohim, disser, né? Então, caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Elohim, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot e os seus regulamentos escritos neste livro da Torá. Se vocês se voltarem para Adonai, seu Elohim, com todo o coração e todo o ser, ou seja, e toda a sua alma, né? E aí o verso 11 vem e diz: que ha-mitzvah hazot asher anochi metzaveha hayom lo nifilet hi mirha velo rechorka hi. Pois este mandamento que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Então veja, quando ele diz não é muito difícil, né? Este mandamento que o Eterno entrega para o seu povo não é difícil. E não o quê? E não está fora do seu alcance. Aí eu lhe pergunto, a instrução do Eterno está diante de mim? Está diante de você? Está diante de nós? Sim ou não? O que nós estamos lendo agora não é instrução do Eterno? Não é mandamento do Eterno? E por acaso ela está fora do seu alcance? Ah, mas eu nunca ouvi falar. A partir de agora, né? Você tem agora um caminho a decidir. Caso seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar da Torá de Adonai. Ah, mas eu já li a Bíblia, mas nunca me atentei a isso, porque eu fui ensinado que tudo isso aí era velho, né? Não, querido. Velha é a conversa de quem disse isso a você. Essa sim. Essa sim é uma conversa velha, né? Ó, de muito tempo. Não vou revelar dados que denotem minha idade, mas eu ouço isso desde criança, né?
de que o Velho Testamento fica para trás. O que vale agora é o que está no Novo Testamento. Não, não, não. O Novo Testamento, podemos dizer, existe por causa de quê? Do Velho. Então, não existe velho nem novo, né? Existe a Torá do Eterno, dita para a humanidade, e que quando Yeshua veio e a planificou com sua vida, dali em diante os seus emissários, os seus talmidins, os seus discípulos, levaram e propagaram, né, para toda a face da terra, até chegar aos nossos dias. Então, não existe essa conversa de velho e de novo. Existe a Torá como base de vida para o ser humano, né? Entregue pelo Eterno, e dela derivando ali, ó, muitos mandamentos. E o próprio Yeshua disse que não veio para abolir o ensino e a instrução de Adonai, mas para planificá-lo. E assim ele o fez com sua vida, né? Com suas palavras, geralmente utilizando textos da Torá. Então, sigamos, né, os passos do mestre Yeshua e não deixemos de lado aquilo que é instrução do Eterno, porque não é muito difícil e não está fora do nosso alcance, né? Não está fora do nosso alcance. Nós vamos ver nos textos mais à frente, né, como ele continua falando de que esta Torá do Eterno, ela está dentro de nós, né? Ela está dentro de nós a partir do momento que nós decidimos praticá-la. E as nossas ações passam a ser conduzidas por esta Torá. Vamos seguir. Ela não está no céu, né? Ele diz: Lo vashamayim hilemor mi iale lanu hashamai ma veikarrechar lanu veishmienu otá vená acená. Ela não está no céu, para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós? E atrará até nós e nos fará ouvi-la, para que possamos então lhe obedecer. E aí vem eu acho fantástico esses versos, desde o verso 12. Aí vem o verso 13 e diz: Velo mever la inhi lemor mi iavar lanu el ever hayam veikarreha lanu veashmienu otá venasena. Da mesma forma, ela não está além mar, né? Ela não está lá do outro lado do mar. Para que vocês perguntem: e quem atravessará o mar por nós? E atrará até nós e nos fará ouvi-la, para que então possamos o quê? Obedecer. Aí vem o verso 14. Kikarov eleha hadavar meod befichar. Ouvir vaverá lá assotou. Ou seja, meod, né? Quando ele diz meod befirá, na boca. Ouvir vaverá, no coração. Lá assotou. Pratiquem, né? Lá assote vem de praticar. Então, ao contrário, e aí ele mesmo traz a resposta, né? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês.
Veja, em sua boca e em seu coração. Em sua boca e em seu coração. Para quê? Para que vocês possam praticá-la. A palavra, a Torá do Eterno, está onde? Na nossa boca. Por meio do que falamos. Por meio do que produzimos com palavras. E no nosso coração, por meio das decisões que tomamos no dia a dia. E da mesma forma que essa Torá, ela foi apresentada às gerações, lá atrás, anteriores, ela continua sendo apresentada para a nossa geração. Ela está sendo apresentada para a geração que vem depois de mim, para a geração dos meus filhos, né? E os meus filhos têm ouvido da Torá de Adonai. Baruch Hashem por isto. Então fica para nós aí esse aprendizado assim realmente que vai no fundo, né? E que toca a nossa alma. Não é muito difícil, não está fora do nosso alcance. Veja, não está fora do nosso alcance. E para isso nós precisamos fazer o quê? Prestar atenção nas palavras de Adonai. E não mais as palavras do sistema pagão, né? E não mais as palavras de líderes humanos. Muitas das vezes nós ouvimos algumas pessoas falando da Torá e é até verdades que são ditas, mas que lá no final algo que é misturado, né? Porque já passa a trazer alguns entendimentos que não é a Torá que diz e misturam as coisas. Então já deixa de ser uma palavra pura, né? A palavra do Eterno é pura. Então, vamos obedecer aos mandamentos do Eterno sem acrescentar ou sem tirar nada. Né? Chega de adulteração. Agora, ela está ao nosso alcance. Para quê? Para ser praticada de forma pura, ouvindo diretamente a voz do Eterno, por meio do caminho do Techuvá, com amor, com obediência, com humildade e com apego total tão somente a Ele, né? Tão somente ao Eterno. Como nós vimos, a prosperidade virá como uma consequência desta obediência, mas não para se tornar ídolo no meio do povo. Porque o povo já tinha um Elohim consigo, um Elohim que habitava no seu meio, né? Quando ali eles fizeram o Mishkan, o tabernáculo. Então, não é muito difícil e não está fora do nosso alcance. E isso vai depender tão somente de quê? Das nossas escolhas. Ela não está no céu, não está lá em mar, ela está bem perto de vocês, ou seja, em sua boca e em seu coração. Baruch Hashem. E o verso 15. Re'e natati lefanecha rayon et ha-haim ve'et hatov ve'et hamavet ve'et hará. Vejam, eu presenteio a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. E aí nós nos lembramos do tema desta manhã, né? A vida e a morte. Eu ordeno hoje a vocês que amem a Adonai, seu Elohim. Sigam seus caminhos e obedeçam aos seus mandamentos, aos regulamentos e regras,
Pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número. E Adonai, o seu Elohim, os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. Então, o caminho diário, né? 2 caminhos diários são apresentados à nossa frente todos os dias. A vida e o mal, a vida e o bem, a morte e o mal. Né? E qual lado escolher? Da vida, da morte, do bem, do mal? Qual escolha? Né? Qual escolha nós vamos fazer? E quando ele diz, sigam seus caminhos para que vocês amem seu Elohim, sigam seus caminhos e obedeçam os seus mandamentos, aos seus regulamentos e às suas regras. Naturalmente, o ser humano que decide viver para o eterno, qual lado deste caminho ele irá tomar, meus amados? Inevitavelmente, o caminho da vida, né? O lado da vida e do bem. E assim viverão e aumentarão em número. O Eterno os abençoará na terra que entrarem, dando posse dela a você. Baruch Hashem por isto. E em cima deste verso 16, né? Porque esse texto nos traz aí, nos remete a Eclesiastes 12, 13 e 14. E o que é que o texto nos diz? Correlete 12. Eis a conclusão agora que se ouviu tudo. Teme a Adonai, olha aí, e guarde as suas mitzvot. Para isso os seres humanos foram criados, foram feitos. Pois Elohim levará a juízo tudo o que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom, seja ele mau. Aí ele diz, que et kol maaseh ha Elohim Yavi, Vemishpati, al kol neelam imtov, o que é bom, né? Veim ra, e o que é mal. Então tudo será levado diante do Eterno, inclusive cada um dos nossos segredos. Ah, mas eu fiz coisa que ninguém sabe. Mas o Eterno sabe. Né? Contudo, se a partir de agora tu decidires, né, viver pelo caminho do Eterno e começar a traçar um caminho de obediência, a sua vida entrará num novo movimento, podemos dizer assim, de retorno ao Eterno. E por fim, você poderá chegar aí na terra prometida, ou seja, parafraseando, num lugar onde a sua alma vai ver se cumprir as promessas do Eterno para você. Entendeu? Não estou falando de você ir morar em Israel, né? Como eu falei há alguns momentos atrás, mas eu estou falando de você conseguir chegar num novo patamar da sua existência por meio desta obediência. Vamos continuar. Ve'im ifine levavecha velo tishima venidarta ve'ish hatavita le Elohim aherim va'avidatan. No entanto, caso o seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir,
se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam. Higaditi lachem rayon ki avod tovedum lo taharishum yami al-hadamah asher ata over et hayardem lavo chamar lerishitá. Eu anuncio a vocês hoje que com certeza perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando o Iarden. Então veja que Moshe, o Eterno fala com ele e ele já traz ali mais à frente, né? Moshe sempre com uma visão à frente, ele faz o povo entender. Mas caso vocês decidam ou não queiram obedecer, né? Caso o coração de vocês se desviem e vocês se recusem a ouvir ou se afastem e se prostrem diante de outros deuses e ainda por cima os sirvam, eu anuncio que com certeza vocês perecerão. Não viverão muito tempo na terra em que tomarão posse quando atravessarem o Jordão, quando atravessarem o Iarden, né? E aí eu faço uma analogia novamente para a nossa vida diária. Quantas e quantas pessoas, às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: ah, mas o homem não pode ser rico, senão vai se desviar, vai pecar, vai esquecer dos outros. Como assim? Né? Porque a riqueza se tornou o seu bem maior acima do eterno. Ou seja, porque esta riqueza ou este bem que ele conseguiu construir com a bênção do eterno, né, se tornou um ídolo para a sua vida. E aí, inevitavelmente, o que foi que aconteceu? Ele se afastou, é o que o texto 17 diz pra gente. Ele se afastou, ele se prostrou diante dessas conquistas, né? E ao invés do que era para ser bênção, ser usufruído com alegria, e ao invés daquilo que sobejou, que superabundou na sua vida, ele poder abençoar a outros, ele reteve, né? Não multiplicou o talento. E aí virá consigo as consequências dessa decisão. É o que nós estamos vendo aqui nesse texto, né? Se afastou e se prostrou diante de outros Elohims. Pereceu. E a bênção já não é mais bênção, se tornou o quê? Um obstáculo no seu relacionamento com o Eterno, consequentemente o levando para o caminho da morte, para o caminho da maldição. Necessariamente não a morte física, né? Mas a morte da alma. Uma pessoa que já não valoriza nem a si mesmo. Porque quando você não valoriza o próximo, é porque você não valoriza a si mesmo. Ame ao teu próximo como a quem? Como a ele mesmo? Não, como a ti mesmo. Então, tudo isso nós podemos aprender aqui com esta porção. E o verso 19, ele traz literalmente o nosso tema desta manhã, né? Que é a vida e a morte. Veja, o verso 19 nos diz: Raidoti, Vahem. Deixa eu ver se tá na tela. Raidoti, Vahem, Rayon. E aí o hoje está aqui de novo, né? Et Hashamai, Ve et Haaretz, Ha-Haim, a vida, Ve Hamavet, a morte. Natati vem de Notem, né, que é presente, Natan.
Natati lefanecha habrahar vehakelalá. O vaharta Bahaim, Lemaan, Tihie, Atar, Vezarecha. E convoco céu e terra para testemunhar, né? Quando ele diz, Et Hashamai, Ve Et Haaretis. Eu marco o texto aqui. Aqui, ó. Et Hashamai, Ve'et haaretz, e convoca o céu e terra para serem o quê? Testemunha contra vocês hoje. Isso não se aplica para nós hoje? Com certeza. De quê? De que ele nos apresentou a vida, Rahaim, e a morte, Verhamavet, a bênção, Rabrahar, e a maldição, Raquelalá. Portanto, escolham a vida. E aí ele ainda diz, escolham a vida. Para quê? Para que vivam vocês e seus descendentes. Então a vida sempre irá gerar nova vida, né? A vida gera vida. A vida gera bênção. A morte gera morte. E a morte gera maldição. Aliás, a maldição gera a morte. E a bênção traz consigo a vida, né? E aí o verso 20. Lá ahavar, amor, né? Lá ahavá et Adonai, amando ao Eterno, né? Amando a Adonai. Elohecha lishimoa bekolô. Ouvindo a sua voz, né? Bekolô uldavika bo kihu hayecha veorer yamecha lashevet al hadamah asher nishbar Adonai lavoterra le Avraham, e aí ele diz, ok, le Avraham le Itzhak ul Yaakov latet lachem, amando a Adonai seu Elohim, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se nele, pois esse é o propósito da nossa vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Yaakov, Jacó, né? Para quem não está habituado com os nomes em hebraico. Então, este é o propósito da vida. E o propósito da vida, ele nos liga com o nosso dom e o nosso talento. Naturalmente, né? Você descobrirá aí esse dom e este talento. Ah, mas qual é o meu propósito de vida? Tem tanta gente, né, que se faz essa pergunta. E muitas vezes o seu propósito de vida está numa coisa simples. De trazer elevação para a alma do próximo, né? De gerar esperança. De estender a mão. De trazer para cima, né? Alguém que de repente está lá no fundo do poço. Amargurado. Opresso. Vivendo na obscuridade dos dias. Converse com o Eterno, né? Coloque ele em primeiro lugar e o seu dom se fará conhecido dentro de você. E aqui nós chegamos ao último verso, né? Ao verso 20 do capítulo 30, encerrando então a porção Nitzavim.
E a leitura deste capítulo 30, ela se encerra, como nós vemos aqui, citando o nome de quem? Dos nossos patriarcas, né? Dos patriarcas do nosso povo, alimentando aí para nós a promessa da conquista, né? Da terra rumo ao mundo vindouro, quando poderemos então estar ali com o Eterno. E em todo momento, quando nós olhamos para a história desses homens, né, de Abraão, Isaac e Jacó, nós podemos aprender tanto com eles, né? Aprender tanto de persistir na promessa, de ouvir e atentar para a voz do Eterno, de se posicionar para ouvir a voz do Eterno, né? De agradecer, de levantar altares em adoração ao Eterno. Por que não nos nossos dias, diante das nossas conquistas, das conquistas que o Eterno nos permite, das mudanças de ciclo que a nossa vida passa, por que não erguer dentro de nós um altar de adoração a Adonai, né? Não precisa ir na porta e gritar aos quatro ventos. Basta entrar no seu quarto e em secreto, né? Você agradecer ao Eterno. Quem sabe compartilhar ali com os mais perto da sua família e realmente celebrar a conquista, mas nunca esquecendo de que a posse disto foi o Eterno, ou daquilo foi o Eterno quem nos deu, quem me deu, quem te deu, né? Para o Hashem, por isso, pelo propósito da nossa vida, que é viver amando e prestando atenção às palavras de Adonai. E naturalmente, esse propósito de vida, ele virá para o nosso dia a dia. E para fazer um arremate, né, desta porção, eu quero trazer nos próximos slides um texto que está em Romanos. Quando Rabino Shaul, né, quando o Talmide, o emissário, também conhecido como Paulo, né, quando Shaul esteve ali escrevendo para os romanos, e ele traz para nós, nos seus escritos, nesta carta, um texto que nos remete, né, a esta porção. É incrível quando a gente estuda a Haftará, quando a gente estuda a Brit Hadashah, a Nova Aliança, com essa ligação com a Torá, né? Porque a Torá realmente ela traz aí a base para os emissários de Yeshua. Não tinha como, né, eles disseminarem ou levarem a palavra do Eterno de modo distinto ou de modo diverso daquilo que o próprio Yeshua HaMashiach, né, daquilo que Yeshua os ensinou. E como eles viveram, né, com ele. Mas de modo especial, Shaul, né, que não teve aí essa vivência ali perto, mas que creu e que passou a estudar e passou a viver, né, as palavras do seu mestre, as palavras do mestre Yeshua. Vejamos aqui, quando ele diz aos romanos, né, mas que nós podemos aprender também. Romanos 8, do 6 em diante, diz assim: Ki region rabassar, mavete ve region ha-ruach, haim, ha-im, ve shalom. Ter a mente controlada pela antiga natureza, mavete, é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Haruar, né,
pelo ruar, pelo mover do eterno, Raim ve Shalom, é vida e Shalom. Então, quando a nossa alma ela ainda é controlada pela antiga natureza, né? Ou seja, pelas atitudes daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher que transgride a Torá. E que muitas vezes, de tanto ouvir uma inverdade como se fosse verdade, chega um certo tempo da vida que ele passa a crer ao contrário, que é o que nós temos visto muito nos dias de hoje, né? Pessoas, grupos, multidões de pessoas trazendo inverdades como se fosse verdade. Então, quando a mente é controlada por esta antiga natureza, o que é gerado é morte. Mas quando o mover do eterno, quando o sopro de vida do eterno é sobre nós, é produzido vida e shalom. Iaan Region, Rabassar, Poré, Sinati, Elohim, Kilo, Nirna, Mipnei, Toratô, Vegam, Lechna, Lo e Ahul. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Adonai. Veja, a transgressão, né, o pecado, a dura cerviz, o pescoço duro, o orgulho, a altivez, tudo isso gera o quê? Hostilidade em relação à Torá do Eterno. Por não se submeter à Torá de Adonai de fato, ela não o pode fazer. Óbvio, só é obediente quem decide obedecer, né? Se você não tem a Torá como verdade para a sua vida, como poderá se submeter a ela? E aí, diante de tudo que a gente ouviu nessa porção Nitzavim, a orientação e o caminho que nós vimos ali, aquele roteiro, é o quê? Fazer techuvá como? Como se faz techuvá? Ouvindo, atentando às palavras do Eterno, amando, obedecendo, cumprindo os seus mandamentos, passando os 42 estágios, chegando então a ter vida, né? Sendo gerada aí a vida. E aí ele continua dizendo: Vele asher hayei besarim hayehem lo ichlu lehafik hatzon me Elohim. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Elohim. E aí no verso 12 e 13 ele diz: portanto, irmãos, Lache ahai lobassar nadarnu lichiot hayei besarim. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela, né? Com os velhos hábitos, com as atitudes transgressoras. A partir do momento que decidimos viver em techuvá e decidimos voltar para o eterno, né? Não temos mais nada a ver com essa velha natureza, ainda que ela tente se mostrar ao longo do caminho. Temos Rayon hoje, o poder de decidir, né? Dizer não. Kim Hayei Besarim Tihu Mut Temutum Veim Pahuar Tahidu Et Maalelei Rabassar Rayo Tihium. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo mover do Eterno, né? Mas se pelo sopro de vida do Eterno em nós, continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. E aí quando ele fala
das práticas do corpo, a gente pode lembrar de quando Yeshua, certa vez, foi atacado, né, por alguns para dizer que os seus talmidim, os discípulos, não estavam cumprindo, né, as leis de purificação. Ao não lavar as mãos para se alimentar. E aí, muitas vezes, nós lembramos destas práticas que muitas vezes se tornam religiosas, mas não obedientes. Né? Muitas pessoas que se dizem praticantes da Torá ou praticantes dos mandamentos do Eterno, mas que meramente são práticas do corpo e não da alma. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo, um áudio de um sábio, né, que estuda muito a Torá, e eu achei interessante quando ele diz assim, olhe você, preste atenção, nós temos as orações que nós fazemos antes de nos alimentarmos, né? Para o alimento sólido e para o alimento líquido. E aí, muitas das vezes, na correria do dia, a gente simplesmente, de forma mecânica, a gente recita ali, e aí já vai comendo na correria, né? E já toma o líquido. E aí eu achei interessante quando ele disse, é mais benéfico para você escolher um dos 3 horários e se concentrar na hora de fazer esta prece e viver aquele momento da alimentação como algo sagrado. E aí você terá dentro das 24 horas do seu dia um momento de gratidão literal diante do Eterno, né? Diante de Hashem. E aquilo me tocou, e eu estou dividindo isso aqui com vocês, porque muitas das vezes realmente a gente torna algumas práticas como algo simplesmente religioso. E tudo que é religioso, feito de forma mecânica, chega ao ponto de se tornar algo vã diante do Eterno, né? Mas vamos viver pela obediência, permitindo que o mover do Eterno atue em nós, e assim viveremos para sempre. Baruch Hashem, viveremos para sempre, não se tratando de imortalidade, né? Porque nós sabemos que aqui neste mundo vai chegar a nossa hora e nós vamos dormir e descansar. Mas no mundo vindouro estaremos lá com Adonai, com Yeshua, com Avraham, Isaac, Yaakov, e vai ser assim um tempo maravilhoso no mundo vindouro. Baruch Hashem, por isto, então esta foi a nossa porção Nitzavim deste ano 5.784, né? E que nós já estamos aí às portas de um novo ano, né? Um novo ano já está se aproximando no calendário do Eterno, no calendário judaico. E como observadores e praticantes da Torá, nós iremos celebrar as festas do 7º mês. Então, como eu te disse, vou agora trazer os anúncios das festas e logo após faremos a Bikat Kohanim, tá certo? Então, preste atenção nos próximos slides para que você possa já ir se programando, tá? Para que você possa, então, se programar para as festas, principalmente aqueles que vão celebrar pela primeira vez, não é isso? Então, Daniel, mas eu não sei nem do que você está falando. Não tem problema. Aqui no canal nós temos alguns estudos dos anos anteriores, mas também este ano nós já temos aí um estudo programado para o próximo momento do hebraico
com o Moré Marcos Felipe, e ele estará trazendo aí muitas orientações acerca das festas do Eterno, a começar o 7º mês, né, que é o mês de Tishirei, já está chegando aí, a começar pela festa de Yom Teruah Rosh Hashanah. Esta festa que é uma alegria só, né? É muito bom celebrar a virada do ano, a cabeça, esse mês que é o cabeça do ano, né? Então, veja aí, dia 2 do 10, tá? Às 18h30, dia 2 do 10, às 18h30, ao pôr do sol, tá? Você já pode agendar aí na sua agenda para participar desta celebração. Será uma quarta-feira, tá? Uma quarta-feira à noite. E você já pode ir se programando para comprar os frutos, né? Porque tem alguns frutos que você consegue comprar e armazenar sem prejuízo, né? E aí você já vai buscar lá o figo, a uva, a cevada, a azeitona, a romã e as tâmaras, tá? Então, e o trigo, né? Os 7 frutos de Et Israel, para celebrarmos essa festa tão maravilhosa que é o dia do toque, né, Yom Teruah, quando nós ouvimos ali o toque do shofar. Me perdoem que eu coloquei aqui 5.784. Mas não é não, viu? É 5.785. Aliás, só um momentinho, deixa eu consertar logo, porque aí a gente já fica tudo certo, né? Vamos lá. Ok. Pronto. 5.785. Certinho. Agora está certo, tá? E aí nós temos esta festa já se aproximando, ok? Depois nós temos Yom HaKippurim, o dia das expiações. E aí no dia das expiações nós temos aquele tempo de jejum, né? 24 horas de jejum, onde nós ficamos aí sem tomar água, sem comer, afligido a nossa alma. É óbvio que as pessoas que estão passando por algum momento de saúde delicado ficam liberados, né, deste jejum de 24 horas, mas aqueles que podem participar, tá aí a data e o horário, tá? Dia 11 do 10 ao pôr do sol. Então, às 18 horas do dia 11 até às 18 horas do dia 12. E certamente Moré Felipe também trará algumas orientações acerca da preparação para o dia de Yom HaKippurim, que são 10 dias após Yom Teruah, tá? Então, ouvimos o toque do shofar em Yom Teruah, temos a virada do ano com Rosh Hashanah e conta-se 10 dias, vem o dia das expiações, muito conhecido também aí ao redor do mundo como o dia
de Yom Kippur, o dia do perdão. Nós fazemos algumas leituras preparatórias aqui no canal. Certamente depois o Moré Marcos Felipe estará liberando aí os textos. E assim a nossa alma já vai se preparando, né, ao longo desses dias para este tão grande e esperado dia, que neste ano cairá exatamente no Shabat, né? Porque dia 11 é o pôr do sol de uma sexta-feira. Então um Shabat duplo, podemos dizer assim, né? Um Shabat de Yom Kippur, onde será o dia de afligir a nossa alma. E por fim, né, aqueles que trabalham, que precisam de repente de uma folga, já vai se preparando, né? Já vai conversando com o seu coordenador, seu supervisor, seu líder, seu gerente, enfim. Tem aí esses dias para você se programar. E aí vem, então, a também alegre festa de Sukkot, Hag HaSukkot, festa das cabanas, que é uma alegria só também, né? Depois deste dia de Purim, nós temos aí, no dia 16 de outubro de 2024, aqui no nosso calendário, ao pôr do sol, nós teremos a abertura aqui no canal às 19 horas com Moré Marcos Felipe e família. E essa festa, ela se estende, né, por 7 dias até o dia 23 do 10, até o pôr do sol do dia 23 do 10. E aí eu coloquei aqui uma foto da nossa Sukkah do ano passado, só como como é que eu posso dizer? Uma alegoria, né, de como você pode fazer um modelo já de Sukkah e todos os anos nós temos a alegria de ver as mais diversas formas de Sukkot, né, de cabanas que são construídas pelos participantes do canal. É um momento muito esperado, né, pelas famílias, ver ao final dos estudos as fotos de cada sukkah, as crianças ali com alegria, né, segurando a lulave, com o etrog na mão. Então tudo isso também você já pode ir se programando, tá? E no estudo preparatório você vai entender, né, a importância de você ter o ramo das palmeiras, né, na sua mão, ou de tamareiras, o radassim, o aravote, né, que é o salgueiro do rio, e o etrogre, que é o fruto selecionado. Então, tudo isso você vai aprender e vai relembrar, vai rememorar na live, no estudo da próxima terça-feira, dia 24, aqui no canal, no Momento do Hebraico. Então, dados os anúncios, né? Mais tarde nós vamos lembrar novamente aí para aqueles que estão ao vivo e para quem vê depois também lembrar. Vamos deixar aí as datas, como temos feito desde ontem no Kabbalat Shabbat, tá certo? Então, vamos seguir agora para a Birkat Kohanim com o querido Yosef Torres. Recite agora a Birkat Kohanim conosco. Shalom,
Shalom Ivarecha Adonai Ve'ishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka Yisa Adonai panav elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh lecha shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua Hamashia, em nome de Yeshua, ungido de Adonai. Amém. Elohim Rifiel. Então, eu me despeço por aqui. Shabbat Shalom Lekulam. Nos vemos mais tarde, né, no Arvit, para então juntos fazermos o encerramento deste Shabbat, já com a porção vai ler, né? Lembrando que neste ano as duas porções caíram juntas para estudar no mesmo Shabbat. Então, mais tarde nos encontraremos para refletirmos acerca de Vaieler. Ele foi. Fique atento ao canal. Quando liberarmos o link lá, você será avisado, tá certo? E agora nós vamos de dose dupla com o querido Yosef Torres. Acabamos de ouvir a Bicat Kohanim cantada de forma, né, plena, maravilhosa. Gosto muito de ouvir. Creio que todos nós do canal. E vamos encerrar aí com essa música bem alegre, dando um Shabbat Shalom para todos vocês, tá? Bom almoço para todos, bom descanso. Nos vemos logo mais. Shabbat Shalom, Lehitraot. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo.